Estamos na era das imagens, elas são a memória do nosso tempo. E as imagens são também a matéria-prima dos arqueólogos. E, infelizmente, uma das maiores representantes dessa área de estudo nos deixou em junho de 2025. Mas as imagens que ela revelou ao mundo e depoimentos inéditos são preservados por um professor aposentado da Unicamp. Parte desse rico acervo audiovisual que você vai conhecer agora mostra que o tempo histórico é como uma escavação que não tem fim. Alguém me tirou de não sei de onde e me botou assim num quarto retangular. A porta de entrada, que me jogaram lá para dentro quando eu nasci. E daí eu estou naquela sala de espera com uma outra porta do outro lado que um dia vai abrir. E eu não sei que dia vai abrir, então eu tenho duas chances. Ou eu abro a força ou eu espero que me chamem. Então, enquanto eu estou esperando, eu tenho que me divertir. E aí, um dos meus divertimentos foi esse, trabalhar aqui. Quer dizer, eu vim ver, achei isso lindo, achei que valia a pena e pronto. Estou aqui esperando a outra porta se abrir, enquanto isso procurando viver da melhor maneira possível, da mais agradável. Niede Guidon, um nome obrigatório quando se fala em ensino, pesquisa e extensão em arqueologia. Uma mulher de personalidade forte, uma líder desbravadora, professora brilhante e exigente. Para o amigo e parceiro de projetos e viagens Marcelo Costa Souza, professor aposentado do Instituto de Artes da Unicamp, a grandeza de Niede Guidon ultrapassa qualquer adjetivo. Ela tinha a capacidade de juntar pessoas trabalhando com ela. Eu acho que isso era a principal característica dela. E aí os feitos e as realizações que ela teve, acho que são consequência disso. Souza foi um dos criadores e diretor do Centro de Comunicação da Unicamp, que deu origem à TV Unicamp. E foi nessa época que ele pôde conhecer a arqueóloga. Eu conheci numa palestra, que a gente estava fazendo uma discussão no IFISH sobre o uso de imagem na universidade. E isso cativou muito também a Niede e a Anne-Marie, porque era uma coisa nova, e que elas também queriam ver isso. Então aí a gente começou a ter um trabalho mais integrado. O professor Marcelo Souza desenvolvia na Unicamp pesquisas sobre registro visual e documentação científica. E quando encontrou Niede Guidon na universidade, se interessou ainda mais pelos estudos de campo que a arqueóloga fazia no Nordeste. Imagens e entrevistas inéditas desse trabalho compõem o acervo audiovisual que o professor se dedica a preservar. São cerca de 30 horas de gravações. A relação de Niede Guidon com a Unicamp começou quando a universidade estava em processo de institucionalização e foi criado o Núcleo de Arqueologia. Na mesma época, a arqueóloga realizava as investigações que resultaram em sua maior descoberta, os mais de 1.000 sítios arqueológicos no Piauí, indícios da presença humana no Nordeste muito mais antigos do que os registrados até o momento. Nós hoje sabemos que a região foi habitada bem cedo por povos caçadores e coletores, que tinham uma tradição cultural extremamente forte, tão forte que essa tradição nordeste que nós definimos aqui tem pelo menos 6.000 anos de duração, com as mesmas características, com os mesmos desenhos que são reinterpretados graficamente, mas eles significam a mesma coisa, têm o mesmo tema. A descoberta foi o motivo que a arqueóloga precisava para deixar definitivamente a França, onde iniciou sua linha de pesquisa, e se mudar para São Raimundo Nonato, no Piauí, local que já pesquisava antes da mudança definitiva para o Brasil, e onde criou o Parque Nacional Serra da Capivara e a Fundação Museu do Homem Americano. Nós começamos a pesquisa aqui por causa das pinturas. Em seguida, para poder identificar quais os povos que haviam desenhado, haviam feito essas pinturas, nós então começamos a estudar todo o contexto, a fazer escavações para definir quais as diferentes sociedades que aqui viveram, porque você tem tipos, estilos diferentes, tradições diferentes de pintura. Essa coleção de São Raimundo, ela é assim, ela é a maior quantidade de pinturas ritualísticas e pinturas de representação de cenas e tudo mais no mundo inteiro, não tem nada parecido. O plano de manejo do parque, do primeiro parque, é muito interessante. Eu participei, tem outras pessoas da Unicamp que participaram também. Ela criou diversas escolas lá ao redor da fundação, dentro do parque, né? E com uma forma, com diversas ideias de preservação, fazendo com que as pessoas participassem.
Nas escolas nós conseguimos do então governador do Piauí que colocasse a eletricidade. Daí o povoado vai ser beneficiado. Então existiu mesmo uma mudança radical graças ao Parque Nacional. Ela comprava uns sítios, às vezes, que os caras queriam, por exemplo, era fora da zona do parque, mas era um sítio que acabava perturbando a zona do parque, né? Então ela comprava e depois ela transformava aquilo, ela doava para o parque e transformava em parque. Tem 2 ou 3 sítios que ela fez isso. Eu acho que nós optamos pela coisa mais difícil que havia, fazer no Piauí um centro cultural, de pesquisa, de ciência, de desenvolvimento equilibrado, respeitoso do meio ambiente, procurando criar uma qualidade de vida em tudo. O professor Marcelo Souza participou de muitas expedições ao Nordeste e a convivência com Niede deixou lembranças que merecem ser contadas. Ela realmente não se dobrava. Naquele tempo ainda tinha muita essa coisa machista, e principalmente lá na região do Nordeste, os coronéis e tudo mais, ela batia de frente com todo mundo. De vez em quando ela ia para a França, eu ia lá, ficava tomando conta de algumas coisas, né? E eu lembro que uma vez eu estava indo para fazer a revisão das caieiras, né? Daí eu estava indo com a caminhonete, e normalmente a gente dava carona para o pessoal, porque estava indo, então dava carona, né? E aí um cara parou, me pediu carona, e eu dei carona, e quando ele entrou na caminhonete, ele puxou uma faca, né? E aí, mas ele estava completamente bêbado. Daí eu simplesmente abri a porta, né, do outro lado da Toyota, desci, ele veio atrás de mim, eu dei a volta, ele estava tão bêbado que não dei conta e fui embora. Ela ficava acampado no mato, dormia em rede, né, e aí ficava vivendo primitivamente lá, sem nada, né, sem banheiro, sem água, tomando a sua água fervida, né? Então era o começo das pesquisas, foi muito assim. Eu cheguei a pegar um pouco disso. Hoje tem estrada para todo lado, mas para ir num sítio lá tu caminhava 8 horas. Aí a última vez que a Niede foi, ela já estava mais velhinha um pouco, a gente botou ela em cima de um jegue. Aí ela criou um corpo de guias muito, muito interessante, né? E tinham pessoas que acabaram se especializando mesmo, né? Porque era de forma informal, mas eles conheciam quando era uma pedra lascada, eles conheciam quando era osso, eles conheciam quando era uma pintura nova. E os primeiros que foram chamados, né? Eles eram caçadores, que caçavam dentro do parque. E por isso eles conheciam, porque eles iam nos abrigos, quer dizer, os abrigos que eles usavam eram os mesmos abrigos pré-históricos. Então esses caras se tornaram os caras que trabalhavam nas guaritas, para proteger o parque. Eles que entenderam, quer dizer, que o que eles ganhavam vendendo um tatu era muito menos do que eles ganhavam fazendo os trabalhos de escavação e os trabalhos de guarda do parque. Uma caverna extremamente profunda. Tem muita gente que foi depois e filmou, eu mesmo entrei lá com o robô depois, mas a primeira vez que eles desceram eu não estava lá no Piauí. E eles desceram e tinha uma cachopa de abelha extremamente grande, muito grande. E aí, quando eles foram descer, né, as abelhas vieram pegar a Niede. E ela é alérgica. Aí tem uma das pesquisadoras, a Maria Fátima, lá, pegou o carro, levou para a cidade. E aí ela sobreviveu. A arqueologia tem algumas coisas que a gente tem certeza que nunca vai saber. Por exemplo, nas pinturas, você tem algumas cenas que se vê que eles representavam algum cerimonial, mas que cerimonial é esse nós nunca vamos poder saber. Com o avanço da tecnologia, existem alguns dados que a gente nunca pensava poder interpretar e que hoje podem ser adquiridos, dados complementares que explicam certas coisas que eram inexplicáveis até alguns anos atrás. Quer dizer, o avanço é contínuo. O arqueólogo tem que ter assim, uma paciência, esperar, se necessário, milênios, porque não é sempre que você pode ter a resposta. Nós temos questões aqui que duram há 30 anos. Às vezes nós conseguimos as respostas para uma questão. Às vezes a resposta para uma questão invalida outras respostas que nós já acreditávamos que eram verdadeiras. Eu acho que é próprio de todo pesquisador. O trabalho de um pesquisador não tem fim.
Música